Depois do gol contra o Grêmio e da atuação especialmente, fica a sensação muito clara de que Bruno Henrique de fato voltou. E ter o Bruno Henrique de volta pode representar ao Flamengo ter o principal reforço dessa janela. Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do rubro-negro. Então ter aquele cara decisivo de futebol encantador de volta mexe e tem mesmo que mexer com as emoções do torcedor. E eu digo mais, o Bruno Henrique pode ter vaga de titular sim. A competição interna no elenco do Flamengo é enorme. E isso só pode ser bom para o Flamengo, para o Sampaoli e para a torcida, que vai precisar não ter tanto apego aos mesmos nomes ou exigir escalação de X ou Y. Fato é que quem jogar vai poder ajudar muito. E a gente vai falar aqui de qual contexto que o Bruno Henrique pode entrar. O Bruno Henrique vai precisar de um contexto específico para entrar, mas ele não é lá muito difícil, muito menos inédito. Vamos falar de tática sem tatiquez. Vamos diretão falar aí de Bruno Henrique e aproveito aí para pedir que você deixe o like. Deixa o like, se inscreve. Esse canal tem a oportunidade de chegar hoje aos 29 mil inscritos. E quem sabe até o fim do mês alcançar os 30 mil. Isso será muito importante para a gente que tem a meta de alcançar 50 mil inscritos até o fim do ano. Para isso, eu preciso da tua inscrição. Se já for inscrito, preciso do teu like. Se já tiver deixado o like e puder ativar o sino, eu te agradeço. Vamos colocar o campinho. Eu coloquei assim também no vídeo de ontem, o vídeo sobre o Luiz Araújo. Vou deixar aqui em cima para você ver. O Luiz Araújo pode mudar toda a dinâmica do Flamengo. Vamos falar agora sobre essa dinâmica mudando para o Bruno Henrique, que é um dos novos reforços, digamos assim. Bom, o Flamengo entrou no último jogo com essa formação, essa espécie de 4-2-3-1, e em organização ofensiva, ele funciona basicamente assim. A posição do Everton Cebolinha acaba sendo esse cara ponta queimando a linha lateral, para manter a posição que o Flamengo deseja, Sampaoli deseja, para dar amplitude máxima no campo e fixar um atleta adversário. Por dentro, ele jogou com o Gabriel e com o Arrascaeta, que fazia mais um meia do que um segundo atacante, mas bastante avançado em campo. A dinâmica funciona em dois triângulos e sempre acontece dessa forma. Esse 3-1-6 em organização ofensiva sempre acontece dessa forma, especialmente quando o time se consolida ali na imediação da área do adversário. E aí, quando o time vai finalizar ou fazer alguma transição, alguma elaboração de jogada mais ali para uma reta final de jogo, é comum a gente ver o Arrascaeta baixando mais no campo como um meia e alguém ocupando esse espaço na frente, ao lado do Gabriel ou do Pedro. E aí entra o Everton Cebolinha, entra o Gerson como elemento surpresa, atacando o espaço muito bem, e essa dinâmica aconteceu contra o Grêmio. O Cebolinha fez inclusive um gol jogando no corredor central pelo outro lado. Então, isso aconteceu, o Cebolinha acaba jogando bastante por dentro, também quando tem essa oportunidade. E aí nós vamos falar de mapa de calor, né, para mostrar um pouco de posicionamento e de como isso pode acontecer com o Bruno Henrique. Bom, o Cebolinha tem jogado aí pelo corredor lateral, queimando a linha lateral, como eu falei para vocês. O Pedro jogando avançado, centralizado, mas ocupando bastante ali esse meio espaço, esse espaço entre a zona central do campo e o corredor lateral. Esse espaço aí tem sido ocupado pelo Pedro, mais à esquerda do campo. E o Bruno Henrique, com o Sampaoli, tem entrado nesse contexto aqui, de ponta esquerda. Gente, esse não é o melhor contexto para o Bruno Henrique se você analisar somente esse mapa, se você analisar somente um contexto de um ponta jogando no Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo tem o tal amor pelo balão, né, que o Sampaoli fala, e esse amor pela bola acaba fazendo o adversário ficar recuado e dando pouco espaço nas costas dessa defesa, que é o que o Bruno Henrique precisa, ter espaço para atacar esse espaço no corredor lateral. Para receber a bola num espaço reduzido,
ele não é o melhor jogador para isso. Ele precisa poder ter espaço para colocar na frente e correr, vencer na corrida, ou atacar as costas da defesa adversária e vencer a corrida também. A gente vai lembrar aí da célebre época que o Tite convocou o Bruno Henrique e não colocou para jogar porque ele não teve um bom desempenho no treinamento de campo reduzido. Enfim, coisas de Tite à parte, existe sim essa dificuldade do Bruno Henrique de jogar em campo reduzido. Essa não é a dele. Tanto que quando a gente olha o Bruno Henrique de 2019, ele tinha um desempenho pelo campo inteiro. Esse aqui é o mapa de calor dele no Brasileirão, mas principalmente ele era um cara muito presente na área. Aquela que se tornava uma dupla de ataque quando o time atacava e se consolidava, mas ele também tinha muito trabalho pelo corredor lateral. Não jogava de ponta, não. E dá para emular exatamente, se não exatamente, dá para emular esse contexto de uma forma muito semelhante no jogo. Se a gente for olhar a atuação dele no jogo contra o Grêmio, ele entrou já num contexto de jogo 2-0, com o Grêmio expondo bastante as costas da sua defesa e deu ótimos facões, várias opções de passe. O Gerson encontrou ele várias vezes e também ele deu essa opção de bola longa. Gente, isso é um baita ganho que o Bruno Henrique traz ao time. Não foram poucos os jogos em que o Flamengo utilizou essa saída em 2019, em 2020, em 2021 e venceu jogos importantes através dessa opção de saída longa. O Pedro dá bastante essa opção. Quando ele não estiver em campo, o Flamengo pode ter outro cara para dar essa opção. O Gabigol não consegue dar essa opção. E o Bruno Henrique pode ajudar muito, como ajudou na origem do seu gol, onde o Gerson deu a enfiada para ele, que jogava de ponta, mas estava lá no lado direito da área, atacando o espaço vazio. Esse é o Bruno Henrique. E a gente viu o Bruno Henrique nesse contexto com bastante espaço. Olhando aqui para o que pode acontecer, colocando ele no lugar do Cebolinha, por exemplo, a gente vai entender que o contexto vai precisar mudar um pouquinho para que dê certo para o Bruno Henrique. Então, em organização ofensiva, quem vai precisar se posicionar ali é o Arrascaeta. E isso não vai fazer mal para o futebol do Arrascaeta. Essa formação aí em organização ofensiva é muito parecida com o que o time fazia em 2019, com algumas singelas diferenças, como o posicionamento do lateral direito e o posicionamento do meia-direita, no caso, o Ribeiro. O Gerson acabava ocupando uma faixa mais central, mas mais ou menos nessa altura do campo. Fato é que o Arrascaeta iniciava grande parte das jogadas pelo lado esquerdo, e ele tem bastante facilidade para jogar assim desde os tempos de Cruzeiro, com o Mano Menezes, quando ele tinha que dividir espaço no meio de campo com o Thiago Neves. Isso aconteceu no Flamengo várias e várias vezes, inclusive com o Rogério Ceni, que utilizou uma formação até bem parecida. Então, inicialmente, o time precisando atacar o adversário, o Bruno Henrique faz essa segunda referência, esse segundo atacante, essa dupla de ataque com o Gabriel, por exemplo, ou com o próprio Pedro. E aí formam-se os dois triângulos. Quando o time for avançando para finalização, o Arrasca pode baixar para a meia, que é onde o Sampaoli tem utilizado ele muito, ele baixa bastante, ele inicia essas jogadas nessa função que o Bruno Henrique está normalmente, e ele tem baixado para a meia, deixando um espaço a ser atacado na frente, que o Gerson tem atacado, e tem atacado bastante bem quando não joga Gabriel e Pedro. Eu já falei sobre isso até no canal, de que Gabriel, Pedro e Arrascaeta têm disputado por 2 vagas somente. E isso tem ajudado e simplificado algumas dinâmicas que ficaram complexas quando ele tentou iniciar com Pedro e Gabriel de forma imutável. O time melhorou quando ele abriu mão dessa dupla. E acabou isso, as lesões ajudando. Bom, formam-se os 2 triângulos dessa forma, o time continuando atacando, mais em último terço, com o Arrasca mais por dentro, o Gerson mais pelo corredor, bem avançado, que é como ele tem jogado. E aí, quando o jogo tiver num contexto de o adversário entregar espaços nas suas costas, o Bruno Henrique pode fazer também como fazia em 2019, em 2020, em 2021, que é abrir para atacar o campo, atacar as costas do adversário, receber passe em profundidade. E aí o Arrasca voltaria para essa referência e baixando um pouco mais, né,
para o Bruno Henrique poder atacar em diagonal, receber cruzamento no segundo pau, fazer as jogadas que ele sempre fez de segundo poste ou de troca de posição com ele, com o Gabigol. Afinal de contas, ninguém pode esquecer que os dois possuem a relação socioafetiva do jogo ali perfeita. Um nasceu para jogar com o outro. E essa dupla pode ser refeita num contexto bastante parecido. Pode parecer diferente, mas eu já te mostrei nesse vídeo que é muito parecido. E isso só traz ganhos ao Flamengo. É mais uma opção que remete ao passado, mas que ainda pode entregar um futuro bastante promissor ao rubro-negro. O que você acha dessa possibilidade? Bruno Henrique é o maior reforço que o Flamengo pode ter? Eu acho que sim. Bruno Henrique é esse cara gigante na história do Flamengo e um cara de poder de decisão absurdo. Aos 32 anos voltando de lesão, é óbvio que não pode ser forçado a jogar todas, mas traz uma alternativa que, meu Deus do céu, que time tem uma alternativa dessa? Vem comigo aí, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sino, que eu fui.